Ler a palavra de Deus com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. É o texto da palavra de Deus que fala sobre a anunciação do anjo Gabriel para Maria, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenhas medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. E então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. Pai querido, é em nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor. Vem com o teu Espírito e cobre-nos também com a tua sombra aqui nesse lugar. Que a sombra do Onipotente nos envolva aqui. Que a bênção que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, de todos quantos estão aqui, se derrame nesse lugar. E que possamos não apenas compreender a tua palavra, mas que o teu Espírito a aplique a cada um de nós, de uma maneira muito particular, como palavra do Senhor para mim, como palavra do Senhor para cada um de nós. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. É interessante perceber que a mensagem primeira, logo depois da saudação, antes mesmo de explicar que Maria seria mãe do Salvador Jesus, foi uma palavra singular. Diz aqui o versículo 30: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. E eu fico pensando, por que o anjo começou assim? Não tenha medo. Que medo seria este? Eu acho que naturalmente a resposta era o medo que vinha de uma experiência de ver um anjo. Você já viu algum anjo alguma vez? Eu nunca vi. Alguém aqui viu um anjo? Eu nunca vi, não é? Mas você imagina se nesse momento se abrisse o céu, porque a Bíblia diz que tem milhares de anjos aqui ao nosso redor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se está acontecendo isso, tem anjo aqui atrás, tem anjo ali, não é? A Bíblia diz que quando a gente está cantando louvores, o coro celestial está
adorando. É interessante que lá no norte do Canadá, naquelas regiões bem gélidas, houve um culto, e de repente, no meio daquele culto, numa igreja, lá naquele final do mundo, as pessoas começaram a ouvir o coro celestial. Era uma coisa tão impressionante, isso aconteceu há 10 anos atrás, que eles começaram a gravar, porque eles queriam manter aquilo, e disse: que coisa linda que nós ouvimos, e todo mundo da igreja ouviu junto, e eles gravaram. Agora você imagina, se abrisse o céu e você começasse a ver os anjos voando por aqui, chegando perto, tocando. Eu acho que alguns iam cair de boca no chão, outros iam chorar, mas muita gente ia sair correndo. Sei não, pensa bem, o que está acontecendo nesse lugar? Meu Deus! E eu acho que foi mais ou menos isso. O anjo apareceu e ele olhou para Maria. A Bíblia não coloca aqui o rosto de Maria, não diz qual foi a expressão, mas devia ser uma expressão de pavor. Eu imagino que o anjo olhou para ela e falou: Maria, não tenha medo. Eu não estou aqui a não ser para dizer que você é abençoada. Mas provavelmente essa palavra do anjo tivesse a ver também com uma antecipação do próprio Deus, porque aquele é um anjo mensageiro. Gabriel, na Bíblia, é um anjo mensageiro, ele vem trazer mensagens de Deus. Então tudo que ele está falando provém do céu, vem de Deus, do trono. Então eu acho que essa palavra também vinha do trono de Deus. E era uma antecipação do Senhor daquilo que Maria sentiria quando o Deus Todo-Poderoso estivesse revelando a ela através de Gabriel a sua missão e tudo que envolvia essa missão. Você pode imaginar, daqui a pouco o anjo ia dizer para ela: olha Maria, você foi escolhida por Deus para ser mãe do Salvador, e você vai hoje ficar grávida. E ela olha para ele e diz assim: como eu vou ficar grávida? Eu nunca dormi com homem nenhum, eu sou virgem, e não vou dormir com você, anjo. Está entendendo? E ela ficou em pânico. E ele disse assim: não é isso não. Olha, o Espírito de Deus vai envolver você com a sua sombra. E o interessante é que em alguns lugares do mundo não se crê no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em alguns lugares do mundo eles veem isso como um ato sexual de Deus com Maria. Não foi isso que aconteceu, porque Deus é Espírito, tá? Não tem corpo, não tem ato sexual. Era um milagre. O Senhor, através do seu Espírito, iria lá visitar os órgãos reprodutores dessa mulher e fazer algo inusitado, uma nova criação. E ela ficava pensando assim: como é que alguém fica grávida pelo Espírito? E o pior, se eu não acredito muito nisso, porque ela está perguntando, imagina o meu marido. Porque, segundo o judaísmo, tá? Quando a pessoa ficava noiva e era prometida em casamento, se elaborava, como a gente faz no cartório hoje, um termo de casamento, que só podia ser dissolvido pelo divórcio. E se alguém morresse no meio do caminho, se por exemplo José tivesse morrido antes do casamento ser consumado, ela era considerada viúva virgem, e existia esse termo na legislação judaica.
Então ela diz assim: como é que o meu marido vai entender que eu concebi pelo Espírito Santo, se eu não acredito? Você acha que ele vai acreditar? Imagina você se alguém dissesse assim: fiquei grávido pelo Espírito Santo. Está entendendo? E o anjo está dizendo: não tenha medo, você foi abençoada. E eu fiquei pensando, essa mulher talvez estivesse com medo nessa hora, quando estava tudo isso para acontecer, e Deus se antecipando a esse medo, Ele já diz: não fique com medo, você é abençoada. E a minha honra? Como é que as pessoas vão encarar o que está acontecendo comigo? Nazaré naquele tempo era uma aldeia, talvez tivesse em torno de 1.000 a 1.000 e poucas pessoas, do tamanho dessa igreja. Você acha que dá para guardar um segredo aqui num lugarzinho desse? Dá não. Como é que vai ser a minha honra? E o anjo está dizendo: não tenha medo, você é abençoada. Mas esse medo que envolve, de certa maneira, que envolveu com certeza Maria, é o medo que envolve, de certa maneira, todos quantos querem andar com Deus. Se você quer andar com Deus, tem coisas que você não vai explicar, você não vai conseguir explicar. Se você quer andar com Deus, tem coisas que Deus vai fazer na tua vida que você não pode nem imaginar. E às vezes, quando a gente olha a realidade concreta, o coração treme. Foi assim com Moisés, lembra de Moisés? Quantas vezes ele disse não para Deus quando Deus o chamou, simplesmente pelo medo que estava no coração. Mas a grande lição que eu aprendo aqui é que esse texto nos ensina como vencer o medo, que tantas vezes envolve a nossa vida diante dos desafios que nós temos pela frente. Eu não sei quais são os desafios que você tem, mas eu sei que a vida é feita por desafios. E quando bate na porta da gente um desafio novo, lá no fundinho do coração a gente tem medo. Eu vou falar baixinho: eu também tenho medo de ser pastor dessa igreja. Essa mensagem é para mim, não é para você não. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo como é que a gente vence os medos diante dos desafios que Deus coloca para nós. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto: quando a gente é capaz de ver o que Deus está fazendo hoje ao nosso redor. Por isso o anjo vai dizer para Maria, no versículo 36 e 37, parece até fora de contexto. Eu estou anunciando que você vai ficar grávida, e de repente ele faz uma pausa, coloca um parênteses e diz assim: olha, Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Certamente o milagre na vida da sua prima Isabel já teria sido noticiado e celebrado por toda a família. Se é prima, alguém já passou a notícia que ela estava grávida. E ainda mais porque todo o processo da gravidez de Isabel foi um milagre. Começou com uma visitação de um anjo, esse mesmo anjo, lá no templo, quando Zacarias estava servindo como sacerdote, e ainda houve um sinal público, ele ficou mudo, depois da visão do anjo. E isso deve ter corrido o país, porque tinham sacerdotes espalhados por toda a terra. O povo sacerdotal, não é? Os levitas, os filhos de Arão, eles estavam a essa altura espalhados por toda a terra, trabalhando, fazendo as suas coisas, e conforme era escalado, ele largava tudo que tinha para fazer e ia
para o templo e ficava aquele período da sua escala. Então você pode imaginar que um falou para o outro, outro falou para o outro, outro falou para o outro. O país inteiro estava sabendo que teve um milagre no templo, um anjo apareceu e o homem teve que ser puxado de lá, e que ele falou que viu. Não falou, que ele estava mudo, mas todo mundo sabia. E que depois a esposa dele, que era estéril durante muitos anos, tinha ficado grávida. O que eu creio é que toda vez que a gente tem medo, Deus começa a mostrar para a gente o que Ele está fazendo perto da gente. Nós vencemos o medo da nossa alma, especialmente aqueles que envolvem os desafios do Senhor para nós, como quando trazemos à mente os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. Eu estive no Egito para participar de um retiro que eu sonhava muito estar lá, que eu já tinha ouvido falar muito desse retiro, porque fala do que Deus está fazendo no mundo muçulmano. E eu conheci uma jovem, eu e Mina conhecemos uma jovem, cerca de 20 e poucos anos, mais ou menos, jovem de uma igreja do Cairo, uma igreja que eu conheço bem, conheço o pastor, é meu amigo, uma bênção de igreja. E essa jovem saiu numa viagem missionária com o grupo de jovens daquela igreja para ir a uma das regiões mais difíceis de se pregar o evangelho, que é entre os Iazides. Os Iazides são adoradores do demônio, tá? São odiados tanto por muçulmanos quanto por cristãos, por todo mundo, tanto que eles são perseguidos e mortos, dizimados em vários lugares do mundo. E ela foi para fazer uma viagem missionária, e quando chegou lá entre os Iazides, encontrou um grupo de mulheres. Esse grupo de mulheres tinha sido sequestrada pelo ISIS, sabe, aquele movimento radical, né, de matar, degolar e tal. Esse ISIS, eles tinham sido sequestrados, mulheres dessa tribo Yazid, levado para os acampamentos deles. E essas jovens mulheres, elas eram estupradas 4 vezes por dia por homens diferentes. Essas mulheres, quando concebiam, ficavam grávidas, os seus filhos eram tomados delas e dados para uma família muçulmana criá-los como muçulmanos. E elas, quando se recuperavam do parto, voltavam como escravas sexuais a servir os soldados do ISIS. Algumas delas conseguiram fugir. Fugiram porque eles tiravam os sapatos delas, tiravam todo o suprimento, água e comida. Fugiram pelo deserto, caminhando sem sapatos, sem comida, sem água, dias a fio, para poder voltar para sua aldeia. E quando voltavam para sua aldeia, elas eram vistas como mulheres de terceira categoria, por causa daquilo que já tinham vivido, e ficavam num gueto entre o seu próprio povo. E quando aquela jovem foi lá com aquela igreja visitar aquele povo, ela volta para o Cairo, para a sua igreja, para as suas atividades, e o Espírito Santo de Deus diz para ela: volta para lá, filha, Deus, eu estou te chamando para ser missionária naquele lugar. Ela diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, primeiro eu sou solteira, quem vai dar voz para uma mulher solteira no mundo muçulmano? Depois, nunca houve uma igreja entre o povo Yazid, e missionários muito mais tarimbados já tentaram, e eu nunca vou, como é que eu vou conseguir? Mas o Senhor foi trabalhando. E aquela moça um dia chega para o seu pastor e diz assim: Deus está me chamando para ir para lá. E o pastor diz: não tem dinheiro,
mas se você quer ir, nós vamos orar. E aquela moça está lá há alguns anos já, acho que 2 ou 3 anos. E a primeira igreja no mundo, Yazide, nasceu por causa de uma jovem que ouviu a voz do Espírito. Não tenha medo, Maria, você foi abençoada. Sabe, quando a gente escuta o que Deus está fazendo ao nosso redor, e diz assim: se Deus pode fazer lá, se Deus pode fazer aqui, se Deus pode fazer acolá, se pode fazer na vida do irmão fulano, por que Ele não pode fazer na minha? E aí o medo começa a se arrefecer. E Deus é tão bom, que Ele faz os impossíveis. Eu acho que um dos grandes medos de Maria era o seu casamento. Eu nunca mais vou casar. Mas Deus, numa madrugada, dá um sonho para José e diz: você vai casar com essa mulher, porque aquilo que ela falou é verdade. Aquele ente que está sendo gerado veio pelo Espírito Santo, e aquele homem só acreditou porque Deus falou com ele. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: quando é que a gente vence o medo? Quando nos dispomos a, pela fé, descansar nos braços do Senhor. E então Maria disse, verso 38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. Sabe quando é que a gente vence o medo? É quando a gente começa a dar passos de fé. Quando nós, nesses passos de fé, começamos a nos lançar nos braços de Deus. Eu sei o que o Senhor já fez, e pela fé eu creio que o Senhor fará novamente na minha vida, porque nos braços do Senhor nós vamos sentir o amor que Ele tem por nós, e a palavra nos ensina que é o amor dEle que faz com que todo medo seja vencido. Diz a palavra de Deus em 1 João 4,18: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Sabe o que acontece quando a gente se lança nos braços do Senhor? A gente é envolvido pelo calor dEle, pelo carinho dEle, pela presença dEle. E se você entende quem é Deus, se você consegue imaginar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, mas que Ele te ama, e que Ele tem um propósito para a tua vida, por mais maluco que seja, você vai ser abençoado. Quando eu comecei a pensar em casar de novo, eu tinha muito medo. E quando apareceu a Mirna na minha vida, eu fiquei com mais medo ainda. Eu pensei assim: Deus, esse negócio não vai dar certo não. Ela é muito jovem e eu já sou velho. Pedi vários sinais para Deus. E um dia eu falei: Deus, eu acho que esse negócio não dá certo não. Eu acho que não vai funcionar. A gente nunca tinha saído junto. E aí eu estava orando, e Deus falou comigo no salmo que eu estava meditando. E naquele salmo Ele falou bem claramente assim para mim: você já viu eu fazer pão cair do céu. Você já viu eu fazer água brotar da rocha. Você já viu eu trazer carne no deserto. Por que que você duvida que eu vou continuar abençoando a tua vida? Agora eu estou com raiva de você. Eu falei: não fique com raiva não, Deus, já estou aceitando. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem decisões tão grandes para tomar na vida que dão medo para a gente.
e que, se a gente for usar a lógica, a gente pula fora. Mas não existe lugar mais seguro na face da terra do que no centro da vontade de Deus e nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. A filha de Billy Graham foi convidada a pregar num país hostil, difícil. Foi montada a conferência, a pregação num lugar público. E aí as autoridades chegaram para ela e disseram assim: nós não podemos garantir a sua segurança. Se acontecer alguma coisa, é por conta e risco seu. E aquela mulher cheia do Espírito Santo respondeu para eles: não existe lugar mais seguro na face da terra do que no centro da vontade de Deus. E eu creio que aqui é o lugar que eu tenho que estar. Eu não vou embora, eu vou pregar a mensagem que Deus me deu. E foi uma grande bênção naquele lugar, milhares de conversões. Por quê? Porque quando a gente entende que Deus nos ama, e não apenas que Deus nos usa, você consegue entender? Ele me ama, eu sou filho amado dele. Por isso a palavra era: Maria, não tenha medo, você é abençoada. Não tem lugar melhor de se estar do que no braço do Senhor, porque é lugar de bênção. Pode parecer loucura, pode todo mundo falar que não funciona, que não dá certo, que não é assim, mas se aquele é o lugar de Deus, você está no braço do Senhor, não tenha medo, você foi abençoado, o braço do Senhor está com você. Terceira razão, porque eu posso vencer o medo. Verso 35 diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Depois dos passos de fé, vêm as experiências com a presença poderosa de Deus na nossa vida. A sombra do Senhor certamente a cobriu naquele dia. Pode parecer estranho, mas essa também é uma promessa para mim e para você. A sombra do Senhor pode cobrir a sua vida, porque essa é uma expressão do Antigo Testamento, que fala da presença poderosa de Deus sobre aqueles que se lançam nos seus braços. Isso se encontra no Salmo 91, versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Estou lendo na NAA, né? A sombra do Onipotente descansará, ou descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Versos 9 e 10. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Sabe, depois que a gente dá passos de fé, Deus começa a derramar a sua graça, e essa é uma linguagem figurada. A sombra do Senhor envolve a tua vida, e você começa a viver experiências de poder. A sombra do Senhor cobre todos aqueles que decidem caminhar por fé e se lançam nos braços do Senhor. E o medo passa quando a sombra do Senhor passa por nós, porque aí a gente descobre que não é pela minha força, nem pela minha violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Eu já vi tanta coisa doida acontecer. Eu já vi tantos milagres de Deus acontecer. Eu já me vi em situações que eu não imaginava que podia sair delas. E eu vi um Deus Todo-Poderoso que me ajudou a vencer o medo. Quando eu tinha cerca de 14 anos de idade, melhor, 16 anos de idade, meu pai se separou, a nossa situação financeira ficou horrível e eu precisava arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Não podia trabalhar fora porque a minha mãe estava muito doente, dependia de mim, eu tinha que arrumar um jeito de trabalhar em casa e ganhar dinheiro. E então, junto com um colega, muito amigo, querido, nós criamos uma serigrafia, fazia impressão em camiseta, né? Fazia aquele negócio todo, tal. Não tinha dinheiro para montar a empresa, e então a gente foi numa serigrafia muito bonita, grande, e passamos o dia na porta, porque ninguém sabia fazer nada disso, nem eu, nem meu colega, e a gente ficava na porta olhando o pessoal trabalhar, e o dono da serigrafia falou assim: o que você quer aqui, menino? Eu falei: eu quero aprender. E ele falou: então entra aqui que eu vou te ensinar. E esse foi o primeiro milagre de Deus. Isso aqui faz isso aqui faz aquilo, isso aqui faz... Mas como é que funciona? Você vai entrar naquele estúdio ali, você vai fazer assim, vai tirar uma foto, como se fosse uma fotografia, e você vai fazer a tela. A gente aprendeu tudo. Aí chegamos em casa e disseram assim: e agora? O que nós vamos fazer? Não tem dinheiro para comprar todo aquele equipamento. Mas a sombra do Senhor é tão boa, tão boa, tão boa, que Ele faz a gente ver coisas. E aí a gente começou a ver tudo que tinha em casa, que dava para ser adaptado, e construímos a nossa oficina com todos os trecos que tinha em casa. Deus é bom. Aí conseguimos vender o nosso primeiro produto. E a gente, então, feliz da vida, tinha vendido 100 camisetas estampadas por um clube. Aí fui vender, fui comprar as camisetas, mas não tinha dinheiro. Cheguei para um turco. Já tentou negociar com o turco? Eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu preciso comprar 100 camisetas do senhor. Eu vou dar um cheque pré-datado para o senhor. Ele olhou para mim e falou assim: não conheço você. E eu falei: Deus, agora eu tenho como ganhar dinheiro, mas não tenho como comprar o produto. Tenha misericórdia. Eu fiquei ali na porta daquele lugar orando e pedindo: Deus, tenha misericórdia, misericórdia. E eu voltava e dizia lá para o homem: moço, me vende 100 camisetas. Eu vou lhe dar um cheque pré-datado, eu vou vender as 100 camisetas, eu vou receber em dinheiro. Quando eu receber em dinheiro, eu venho aqui, troco o cheque e te dou em dinheiro. Ele falou: não conheço você. E continuava lá, e eu ali na porta outra vez. Eu fiquei o dia inteiro, de 8 da manhã às 6 da tarde lá. Quando chegou 6 da tarde, ele olhou para mim e falou assim: você está aí ainda, moço? Eu falei: estou. O que você quer? Eu quero 100 camisetas. Ele falou: vou vender para você 100 camisetas, mas você vai trazer o dinheiro quando você terminar o serviço, e vai me pagar. E vai trocar esse cheque aqui que eu não sei se presta. Eu falei: esse cheque não tem dinheiro lá não, moço. Só quando eu receber. Vendia 100 camisetas. No dia que eu recebi, eu vim com o dinheirinho na mão e fui lá, coloquei na mão dele, paguei a parte dele, peguei a minha. Ele falou: agora eu te conheço. Vem aqui que eu vou te ensinar a comerciar. E aquele homem me ensinou a vender, a comprar, a fazer preço, tudo. Por que eu estou contando isso? Porque os milagres de Deus às vezes são extraordinários. A sombra do Senhor se revela com anjos poderosos. Eu creio nisso. Eu creio em milagres de todo tipo. Mas às vezes o Senhor está agindo no meio da gente, no dia a dia da gente, nas coisas da gente. E é a mesma sombra do Todo-Poderoso que está sobre nós. E são essas experiências da presença de Deus, da resposta de oração, de uma porta que se abre, ou até de uma porta que se fecha, que no momento a gente não entende porque que ela fechou, mas é bênção de Deus, porque se a gente entrasse por aquela porta seria uma desgraça.
Hoje eu conversava com um dos meninos aqui que é seminarista, e ele falou para mim exatamente isso. Ele falou para mim assim: no começo eu queria ser militar, tentei de todo quanto foi jeito. Quando venceu o meu prazo de idade, eu pensei: e agora o que eu vou fazer? E o Senhor falou: você não entendeu ainda que estou te chamando para o ministério? E ele me disse assim: agora eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser pregando a palavra de Deus. Portas que se abrem, portas que se fecham são de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. A sombra do Senhor se revela entre nós. E a última coisa, sabe quando vence o medo? Quando é que a gente vence o medo? Quando o Senhor testifica através de outras pessoas na nossa vida a realidade da experiência que a gente está vivendo. E eu quero concluir esse sermão lembrando os versículos 41 a 45 desse texto. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha que coisa linda! Às vezes a gente tem tanto medo, que a gente está vendo o que Deus está fazendo, a gente está ouvindo a voz do Senhor, está vivendo coisas na presença de Deus, mas a gente está inseguro. E então Deus faz com que pessoas revelem para a gente o que Ele está fazendo. Isabel não sabia de nada, mas quando ela chega, é tomada pelo Espírito Santo e profetiza: olha o que está acontecendo aí, veio do Senhor. E você é bem-aventurada, não porque esse bebê está aí, ainda que fosse uma grande bênção, mas você é bem-aventurada porque creu no Senhor e na palavra do Senhor. Isso é para mim e para você. Eu não sei qual é o desafio que Deus tem para a tua vida, mas uma coisa eu sei: não tem lugar mais seguro do que no colo de Jesus. Eu gosto às vezes de me ver como criança. Já estou madurinho para dizer isso, né? Mas eu gosto de me ver como criança. Não tem lugar mais seguro do que nos braços do Senhor, do que no colo do meu Pai, do que no abraço que Ele me dá, do que na direção que Ele aponta para mim, do que na bênção que Ele tem para a minha vida. E às vezes a gente perde bênçãos, porque a gente tem medo. Porque quando a gente vê, ouve e sente, para no meio do caminho. Hoje eu quero convidar pessoas a pularem no colo do Senhor Jesus, pela fé. Talvez você conheça tantas mensagens, já ouviu tanto, já sentiu tanto, já percebeu a presença do Senhor tantas vezes, mas falta o passo de pular no colo e dizer: bom, não vai ser mais do meu jeito, vai ser do teu jeito. E sabe, é só depois desse passo que os milagres se revelam. Só depois desse passo que os testemunhos se confirmam. Porque primeiro a gente tem que ouvir, crer e dar paz. Tem pessoas que um dia deram um passo e pularam no colo do Senhor.
mas por alguma razão saíram do colo. E sabe, quando a gente sai do colo, a gente começa a dar trombada na vida. Eu conheço tanta gente que está dando trombada na vida de tanto jeito, bate cabeça para lá, bate cabeça para cá. E o pior, sabe o que é pior? É que todo mundo pode tentar ajudar você, que não funciona. Você está no lugar errado. Você tem que estar no braço do Senhor. Isso é um salto de fé. Para de tentar sozinho o teu casamento, o teu trabalho, a tua vida. Tenta com Jesus. Deixa Ele ser o dono do teu coração, o dono do teu negócio, o dono da tua família, o dono da tua esperança, da tua visão. Às vezes a gente tem as nossas visões, os nossos projetos, mas quando Deus revela o dele, às vezes a gente diz: Senhor, isso aí não vai funcionar não, porque a gente nunca fez assim. Ele diz assim: por isso mesmo, você só fez sozinho, deixa eu fazer do meu jeito agora. E aí a graça do Senhor se revela na nossa fraqueza. E sabe, a fraqueza do Senhor é a nossa força. Você pensa que Ele é fraco, que Ele não pode? Só um pouquinho da graça dEle vai longe. Davi entendeu isso quando ele disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor. Tem muita gente confiando no método, na maneira tal. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Isso faz toda a diferença na casa, na família, nos negócios, na vida espiritual, faz toda a diferença.